Pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu sumi, né? Aparecendo aqui de novo pra gravar esse vídeo pra vocês. Faz dias que eu queria vir gravar, né, esse vídeo pra vocês e eu não conseguia, sabe? Eu ficava esperando, adiando, falar, amanhã eu gravo e não gravava e fiquei aguardando Mas eu precisava vir aqui explicar pra vocês, né, que eu sumi, não gravei mais nada. Aí vocês vão entender mais, assim, o motivo do meu sumiço, né? Gente, a gente... Vou direto ao assunto, né? O meu bebê, ele foi... A gente fazendo os exames, né? Então, ele foi diagnosticado com a CIA, que é a comunicação interatrial no coração, né? O famoso sopro no coração. Ele, com 3 meses... A gente tava fazendo acompanhamento com ele. Eu não sei se no vídeo anterior aí eu comentei com vocês, se não, mas eu vou gravar um vídeo explicando pra vocês sobre também esse probleminha dele. Que ele também tem a intolerância à proteína do leite de vaca. E aí, por causa disso, ele desde um mesinho, a gente descobriu que ele tinha. Então assim, a gente sempre na pediatra, era diretão, fazendo exame. Aí a gente descobriu que tinha, e a gente até chegar no leite que ele adaptasse, né? Então, assim, desenvolveu o refluxo também. Então, assim, não... Foi difícil, gente. Difícil mesmo. A gente deu uma aliviada um pouco mais, assim, desse último mês pra cá. Sábado, agora, hoje é dia 17 de junho. E sábado, foi dia 15, ele completou 6 meses. Então, assim, desde um mesinho até o 5º mês foi bem intenso. Gente do céu. Mas a maioria, assim, dos probleminha que ele sentia era por causa do problema, né, da alergia e com refluxo e tudo. Isso eu vou explicar em outro vídeo pra vocês. Mas nesse aqui eu quero explicar pra vocês sobre o probleminha dele que deu no coração, né. Ele, como a gente tava com esse outro problema dele da intolerância, então a gente sempre tava na doutora, porque a gente tava um leite não adaptável, ia lá, né. E nisso... Ela sempre, né, nas consultas, ela examinava ele e nunca descobriu nada, nunca falou nada pra gente. Examinava o coração, escutava o coraçãozinho, tudo normal. E aí, em uma dessas consultas, quando ele tava com 3 mesinhos, a gente foi lá. Aí ela falou, escutou o coraçãozinho dele, falou pra mim, mãe, eu comentei com você alguma vez sobre sopro no coração, assim, barulhinho de sopro? Eu falei, não. Ela falou, tá com... E é a mesma médica. Ela falou, tá com um barulho muito visível de sopro. Eu preciso que vocês façam um ecocardiograma dele urgente e traz pra mim. Como na cidade que a gente mora, é uma cidade assim, não é tão pequenininha, mas também não é tão grande assim, desenvolvida, né? Ele aqui não faz o exame ecocardiograma pediátrico, que é o de criança mesmo, aqui só tem aparelho pra fazer de adulto, né? Só que aí a gente foi lá no hospital, até eles explicou pra gente que a gente poderia fazer se a gente quisesse. Se tivesse o buraquinho lá do sopro, daria pra ver, mas não teria como pôr a medições certinha, por causa que não é, né, um aparelho pra infantil, no caso. Mas aí a gente preferiu fazer, porque a gente ficou muito preocupado que ela pediu pra gente fazer com urgência, e pra gente já deslocar, assim, urgente pra outra cidade, a gente preferiu fazer, pelo menos pra gente ter certeza se ele tinha ou não. E aí nós fizemos aqui, foi até num hospital particular, a gente já foi lá e fez, e aí tinha mesmo o buraquinho. E assim, o que o doutor passou pra gente ali, o laudo que ele deu, foi bem preocupante, que um lado do coração do neném tava maior que o outro, o lado direito tava maior que o esquerdo. Aí a gente passou na doutora, então assim, gente, foi muito rápido. A gente, tipo, na quarta nós passamos com a doutora, na quarta nós passamos com a doutora, na quarta mesmo a gente fez o exame, na quinta-feira a gente pegou o resultado, na sexta-feira nós passamos por ela de novo. Aí ela pediu pra gente ir com urgência pra Cuiabá. Nós moramos em Juara, Mato Grosso, né? E a capital do Mato Grosso é Cuiabá. Geralmente aqui eles encaminham pra lá, que médicos especialistas na área que tem mais é pra lá. Tem Sinop também, outras cidades aqui mais particular, né? Pelo SUS é encaminhado mais pra Cuiabá. Assim, mais criança, né? Adultos às vezes encaminham pra Sinop e outras cidades vizinhas. Mas, assim, geralmente criança eles encaminham pra Cuiabá. E aí a gente foi na secretaria, e vocês agendaram pra gente já na
terça-feira, em Cuiabá a consulta, nós fomos na segunda. E aí nós fomos para Cuiabá, quando chegamos lá, o doutor pediu pra gente fazer um exame pediátrico, né, de criança mesmo, porque ele precisaria saber a medida, né, que ele explicou pra gente assim. Ele falou, ó, a gente, pra mim passar um laudo pra vocês mesmo, eu preciso saber assim, pra ele explicar pra gente qual seria as medidas tomadas. Ele falou, porque ele precisa, tipo assim, tinha ali o buraquinho do sopro, mas ele falou que ele precisava saber que tamanho que tava esse buraco, para ele poder saber se era só acompanhamento, porque se tiver pequenininho, é só acompanhamento. Se tiver um certo tamanho mais ou menos, a gente passa uma medicação que às vezes ajuda a fechar. E se tiver grande demais, que ele disse pra gente assim, se tiver de 8 milímetros acima, é direto cirurgia, porque o buraco é muito grande e não fecha sozinho. E com o tempo vai passando, vai atrapalhando a criança, né? Porque assim, gente, uma das coisas é que o neném não tinha sintomas. Ele começou apresentando alguns assim de mais cansadinho um pouco, mas é pouca coisa, não é aquele negócio que no dia a dia ele é normal ali respirando, normal. Só que o doutor falou assim que com o tempo pode ser que ele vai, né, conforme ele vai crescendo, vai piorando. Fui pegar o neném ali, gente. Ele tava dormindo, aí ele acordou. Eu tava chorando no carrinho, fui pegar ele. Sobre os sintominhas que ele está tendo, tá apresentando mais agora, assim, que a gente começa... Na verdade, tinha algumas coisas desde bebezinho ele já tinha, só que a gente nunca conseguia associar, né, a isso. Mas são sintominhas assim, não é coisas que... Hoje eu sei que por causa desse problema dele, às vezes apresenta mais isso, né? Mas não é algo assim, tipo, dor, essas coisas, não. É tipo assim, ele soa muito. Muito, muito, muito. Ele transpira demais. Tipo assim, ó, ele vai deitar, o travesseiro dele direto tem que lavar. Molha tudinho o travesseiro dele, fica molhadinho, de tanto suor. A partir da cabecinha. E ele soa muito os pezinhos dele. É o tempo todo bem molhadinho os pezinhos dele. E gelado. É engraçado que é suado e gelado, gelado. E é bem pálido, às vezes os pezinhos dele ficam bem pálido mesmo. E ele fica com muito, gente, rajado pelo corpo, como se fosse... Não tem quando o bebezinho recém-nascido, que eles têm a pelinha bem fininha, que quando tá com frio fica todo rajadinho? O do neném fica assim, o dele é normal, dias quente, não é por causa de frio. Ele sempre, direto, ele fica assim. Aí algum dia não tá, tem dias que tá bem forte. O doutor perguntou sobre se ele fica roxinho quando chora, essas coisas. Não, assim, eu já percebi a boca dele fica meio azuladinha. Mas assim, é coisa leve, mas você percebe aquele tom, aquela diferença pro resto do... Quando, tipo assim, tá normal, não tá. Aí se ele chora bastante, às vezes fica, né? Mas são coisas assim, leves. Dele ser roxinho, não, ele não... Sobre dele desmaiar também, o doutor perguntou. Não, nunca chegou. Ele bebe o fôlego, mas é de chorar demais, né? Às vezes assim, eu não deixo ele chorar, gente, de jeito nenhum. Só acontece. Como esses tempos ele não andava bem de saúde, então assim, ele sentiu também muita dor de ouvido. Ele foi até os 5 meses sentindo dor de ouvido. Então assim, até você dar um remedinho, fazer efeito, não tem o que você fazer. Ele, nesse meio ali, chora bastante mesmo. Mas, sempre assim, eu evito tá deixando ele chorar e tudo. E outro sintominha que ele tem, deixa eu ver qual. Agora ele começou cansando um pouco, gente, sobre a questão da mamada. Antes, ele tinha dificuldade de mamar quando ele tava com refluxo. Depois que ele tomou o remedinho que deu uma melhorada, só que agora ele tá assim, ele não chora, não é por dor. Ele vai mamando, de repente no final da mamada ele começa cansando. Aí ele tira a boquinha, tipo que ele respira e volta a mamar de novo. E fica assim até terminar o leite. Então assim, são coisinhas leves, mas não é nada assim tão grave, né? Mas ele tá apresentando. Aí o doutor disse que daqui pra frente possa ser que ele vai piorando com os sintomas. Mas fora isso, outras coisas, ele tá bem. Né, filho? Ele tá bem. Né, meu amor? Aí tá, ele pediu pra gente fazer esse exame. A gente fez. Só que como era pelo SUS, a gente teria que voltar aqui em Juara pra agendar de novo pra gente voltar, passar o exame por ele, né? Aí a gente veio pra Juara, fizemos o exame e viemos. Chegamos aqui, levamos o papel lá na secretaria. E aí a gente dependia deles agendar, né? Nisso a gente aguardou
um mês, porque a gente deixou os papéis lá, ela falou, quando a gente agendar, a gente liga pra vocês. A gente esperou um mês, que o doutor falou assim, ó, se vocês conseguirem fazer o exame, eles agendando, vocês já vêm, não precisa nem esperar um mês, pode ser uma semana, o tempo que for, que eles agendar, vocês já vêm. Ele falou, agora mesmo se não conseguir fazer o exame, com um mês vocês voltam de novo. É retorno, porque eu tenho que ficar fazendo acompanhamento dele agora diretão. Ele falou, e só de eu escutar o coraçãozinho dele, mesmo sem o exame, eu sei se ele tem um problema ou não. Mas aí o exame a gente pagou particular lá mesmo, né? E fizemos. E aí a gente veio e nós ficamos aguardando eles agendarem. Deu um mês e não tinha ligado pra gente ainda. Aí meu esposo foi lá ver com eles. Aí ela esqueceu, passou do tempo, não agendou. E aí, quando foi tentar a vaga, já tinha preenchido todas as consultas, né, daquele mês. Aí só conseguiu pro próximo mês. Aí nós fomos mês passado agora, começo de junho, agora hoje é 17, comecinho de junho, que ela agendou. Aí tem 2 meses, né? Tinha 2 meses, no caso, que a gente tinha passado da primeira consulta pra segunda, que foi o retorno da gente mostrar o exame. E eu fiquei até guardando um pouco, porque eu queria, assim, a resposta do médico, até pra mim conversar com vocês, né, ver certinho. E aí o doutor viu o exame. Então, assim, o dele, o tamanho, o doutor falou pra gente que, assim, precisa de correção. Porque ele falou que tipo assim, é muito difícil fechar sozinho. Porque ele falou que se fosse pelo menos de 6 abaixo, às vezes uma medicação dava uma ajudada. Mas o do meu filho deu 7 milímetros, o tamanho do buraquinho, que é entre os átrios, né? O dele é entre os átrios. Aí, ele falou pra gente assim, por enquanto o peso dele também não tá tão bom. Ele não tá conseguindo ganhar muito peso. Ele tá desde 2 meses e pouco, uns 2 meses e meio ali, ele tá com o mesmo peso. Aí ele fica só intercalando em gramas ali. Ele ganha tipo 100, 200 gramas, de repente ele perde de novo essas 100, 200 gramas e fica naquilo. Ele tá com 6 quilos, agora eu pesei ele ganhou uns quilinhos essa semana. Eu pesei ele, tá com 6.410. Mas faz tempo que tá assim, de repente passa um dia, eu chego lá e tá com 6.100, 6.200. Fica nisso, não passa disso. E aí, assim, o doutor falou que o desenvolvimento dele tá bem lento também, gente. Assim, pra idade dele, né? Mas o doutor falou que é normal ele sentir mais cansaço. Ó, ele tá com 6 meses, ele não rola ainda, ele não vira. A gente tenta ajudar ele muito, eu coloco ele no tapetinho, coloco ele no chão, forro um paninho no chão, coloco ele em cima da cama no colchão bem firminho. Aí às vezes eu vou ajudando ele, coloco um brinquedinho ali pra ver se ele pega, eu venho ajudando ele pra virar. Ele vem virando de ladinho assim até, de repente, tipo, que ele cansa, aí ele volta de novo. E, assim, a gente percebe que ele tá desenvolvendo bem, mas ele tá lento, né? E o doutor falou que é normal, porque ele sente mais cansaço, né? Então ele falou assim, pode atrapalhar ele quando ele for sentar, quando ele for andar, tudo assim prejudica. Então assim, ele falou pra gente que aí eles passou um remedinho, 2 remedinhos na verdade pra gente dar pra ele. A gente tá dando e marcou o retorno com 2 meses de volta pra gente voltar lá. E aí ele vai ir avaliando, conforme ele for vendo. Ele falou que se tiver, ele chegar lá, ele vê que tem a necessidade de já encaminhar pra cirurgia, ele falou assim, já encaminha. Ele falou, quando tem a necessidade de fazer pequenininho, faz. Mas ele falou, quanto mais a gente puder esperar ele crescer um pouquinho mais, é melhor. E se ele ganhasse um pouquinho mais de peso e tudo. Então, assim, pra gente, ele passou que ele precisa da correção, que não fecha sozinho. Mas é o que eu digo assim, gente, a gente confia em Deus, né? A gente precisa dos médicos também, né? E que Deus deixou os médicos aqui na Terra pra isso mesmo, né? Mas eu creio que o Senhor, eu falo assim, gente, se Deus quiser fazer um milagre de curar o meu filho, ele pode, ele tem poder. Mas se a gente precisar passar por isso também, se for permissão de Deus, a gente vai fazer o quê, né, gente? A gente só tem que pedir força pra Deus e enfrentar, né, e a luta. Foi uma bala, assim, muito grande. A gente vinha, assim, dias muito tenso aqui em casa, meu Deus do céu, com ele, com esse problema de refluxo, da intolerância à proteína do leite, porque ele sofria muito, ele não conseguia mamar. Então, assim, a gente tava esgotado já, era físico, era preocupado com ele, de ver ele naquela situação. E aí, nessa correria da gente ir médico, uma coisa ou outra, de repente a gente descobre esse outro problema. E assim,
a gente saber que ele precisa. Até o doutor disse pra gente assim, que essa cirurgia deles é uma cirurgia de grande porte. Então seria essa de peito aberto. Por isso que ele disse que era bom a gente esperar ele crescer um pouquinho mais, né, e tudo. Se a gente conseguir esperar, ele falou que é melhor. Aí a gente vai avaliando nele, né? Porque de um dia desse pra cá, ele sempre foi. Gente, ele não tinha sintoma nenhum de eu perceber. Só foi fazendo acompanhamento. Por isso que eu digo, é muito importante a gente fazer acompanhamento em bebê. Meu primeiro filho, gente, eu não fiz. A gente morava num lugar que era distrito daqui, uma cidadezinha pequenininha. E lá não tem recurso, tem nada. Tudo a gente tinha que vir resolver aqui. Só que assim, é muito longe. Então, assim, a estrada de chão era muito. A estrada ruim, era muito difícil pra gente estar vindo. Então, assim, ele era saudável, tinha saúde, tudo. Pra mim, parece que eu não via aquela necessidade, sabe? Ah, todo mês tá lá no médico fazendo acompanhamento. Tipo, pra mim não tava doente, tava bom. E graças a Deus, meu filho mais velho tinha muita saúde, tem até hoje. Então, assim, já. Mas hoje, com o meu bebê, eu vejo a necessidade. Porque se eu não tivesse ele médico direto, eu não ia saber. Porque nesse exame que deu agora, gente, o coração do meu filho tá. O lado direito tá dilatando. Então, assim, tá forçando. O buraco tá muito grande, tá passando muito sangue pro lado direito. E o doutor explicou pra gente o seguinte: o lado direito não foi feito para trabalhar tanto. Como tá indo muito sangue, ele tem que bombear mais do que devia. E por isso ele tá inchando. Então, assim, eu perguntei até pro doutor, tá forçando o coração do meu filho, tá judiando? Ele falou, tá. Então, assim, a gente tá aguardando, ver se a gente consegue esperar ele ganhar mais um peso, crescer mais um pouquinho. E se não, o doutor falou, se tiver necessidade, a gente tem que encaminhar. Ele falou, ó, ele chegando aqui daqui 2 meses, se tiver necessidade de encaminhar ele pra cirurgia, eu vou mexer com os papéis, eu vou encaminhar. E vai dar em agosto, né? Começo de agosto, o retorno da gente de novo lá. E assim, tá indo muito sangue pro pulmão também, então corre risco de. Assim, ele é mais vulnerável a ter pneumonia do que outras crianças, né? Porque o pulmão tá ficando muito encharcado. É muita coisa, gente. Eu não sei explicar muito. Eu, sabe? Os médicos explicam pra gente. Eu não sei, assim, explicar exato pra vocês aqui, mas é muita coisinhas ali envolvidas, assim. Porque, assim, quando a gente descobriu, a gente falava para as pessoas, ah, ele tá com sopro. Todo mundo falava, não, mas sopro com. O buraquinho fecha, só acompanhamento com o tempo fecha. Só que o dele não é só um simples buraquinho. O dele é um buraco grande. O doutor falou que não é um buraco pequeno. Ele falou que se fosse um buraco pequeno, é só acompanhamento mesmo com o tempo, geralmente fecha. Mas o dele é um buraco grande. O coração dele tá dilatando, o lado direito tá inchado. E ele mesmo assim, gente, não tem muitos sintomas. Ele tá aqui, só que ele é muito choroso. Ele tem dias que ele tá aquela criança que você percebe que ele tá com dor, sabe? Não é aquele choro de, ai, quer um banho, ele quer um mamar. Não. É choro de dor. Então, assim, até porque, gente, tá até difícil de eu gravar minha rotina pra vocês. Eu não tenho mais. Tipo assim, a minha vida é cuidar dele. Quando o tempo dá, a maioria das vezes eu cuido do serviço à noite. Meu esposo chega que vai cuidar dele, eu vou cuidar do serviço e assim. E a mente também, sabe? E eu fiquei muito abalada, porque eu falei, eu não queria, gente, jamais que ele passasse por essa cirurgia do coração. Mas se havia necessidade, né? Se tiver que passar, a gente vai fazer o quê, né, gente? A gente tem que ter forças. Eu tô orando pedindo pra Deus. Que Deus nos dá força. Que eu nunca questionei Deus, gente, assim, ai, por que eu tô passando por isso? Não. Eu só peço pra Deus, Deus, o Senhor tá permitindo a gente passar por isso, nos dá força pra gente seguir em frente, cuidar dele com todo amor, com todo carinho, que o meu filho é muito querido, muito amado por a gente cuida dele com o maior carinho, sabe? E eu olho pro meu filho, gente, eu fico com aquela tristeza de saber, eu tô vendo meu filho aqui, eu não sei como tá lá por dentro, né? E tem dias, gente, que ele vai dormir, tem vezes. Agora ele deu uma melhoradinha boa, agora por esses dias, assim, tá bem. Mas até pouco tempo ele dormia gemendo. E ele não sabe falar, né? Que é um bebê, então assim, você não sabe o que ele tá sentindo, o porquê ali. Se é do coração, se era da alergia, o que era. A gente não consegue saber, né? Não é fácil, gente do céu. E assim, eu fiz os dias foi passando, eu não tinha força pra gravar mais. E assim, muita correria com ele também, sabe? Mas assim, eu agradeço a Deus pela vida do meu filho, pelo Senhor nos dar saúde, né? Pra gente poder cuidar dele.
E eu vim gravar esse vídeo assim, gente, porque eu queria explicar pra vocês o que tá acontecendo, né? Que eu sumi e tudo. E assim que der, gente, eu vou ir atualizando vocês. Eu comecei essa semana agora a dar a introdução alimentar dele, né? E ele tá ajeitando tudo, não quer muito não. Mas ele tá começando agora, né? Mas assim, fé em Deus, vai dar tudo certo. Peço muito a Deus, gente, quem puder orar e interceder pela gente. Pede a Deus pela minha vida, pela vida do meu filho, pela nossa família, gente. Que tudo venha ocorrer bem e que se a gente precisar passar por essa cirurgia, que o Senhor esteja ali na frente de tudo. E é isso, gente. Eu precisava gravar esse vídeo pra vocês, explicar pra vocês. Eu tô com os exames aqui, ó. São os exames dele, esses que a gente fez. E aí, começo de agosto a gente vai de novo. E aí a gente vendo qualquer atualização, aí eu vou atualizando vocês, tá bom? É isso, espero que... Eu vou gravar outro vídeo falando sobre a intolerância dele à proteína do leite de vaca, a alergia, né? E é isso. Orem por nós aí, pede a Deus por nós. Nós precisamos muito. Tchau, gente. Tchau.